Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Já entramos neste capítulo 7. Visões de Daniel durante a noite, que parece ser período, tempo dos gentios, mas durante a idade da igreja. Já falamos sobre 4 animais ou bestas que subiram do mar, este mar, parece mar Mediterrâneo, um grande mar na Bíblia, mas ligado com aquela região do mundo, e vou dizer ligado pelo menos, mas pode ser no nosso dia com países lá, ou pode ser historicamente com países naquele lugar, mas vai ser realizado quando o anticristo vai subir no fim para unir aqueles reinos com uma confederação das nações. Então, mas já entramos falando sobre isto um pouco, acabamos a nossa última vez falando sobre esta outra expressão, dando referência a Deus chamado ansal de dias. E concluímos que aquela frase, aquela expressão é ligada com Deus, mas não necessariamente com Jesus como homem, vou dizer pelo menos, porque Jesus é Deus. É interessante, Isaías capítulo 9, o menino, mas vai ser chamado Pai da Eternidade. Mas Marco, como é possível? Não, é Trindade. Este 3 pessoas, vou dizer pessoas, partes de um Deus, partes diferentes, que Deus usa para manifestar-se ao homem. Então, outros vão dizer, Marco, é pouco complicado para mim entender. Mas deve dar graças a Deus que o teu Deus não é Deus muito fácil para entender. Ele é muito profundo e Ele quer te conhecer. Então, Ele é mais poderoso, Ele quer nos entender isto, mas por apresentar Ele a nós, desta forma, Ele está a lembrar, cuidado, eu sou o poderoso, eu sou este omnisciente, eu sou mais alto do que você, quero te reconhecer a minha grandeza. Algumas coisas sobre Deus que são complicadas para nós entender. Está comigo, está a ver? Hein? Então, não fica preocupado com isto. Também, vamos ler novamente, capítulo 7, versículo 9 até 12, no início desta lição, mas vou lembrar-te, naquele versículo 9, que acabamos a nossa última vez, parece, os tronos dos gentios serão derrubados, parece ser ligado com a segunda vinda. Eu sei, vai ser uma rebelião das nações no fim do milênio. Também todos vão ser destruídos. Mas vamos ler o contexto deste versículo 9 até 12. Vou dizer como a primeira e segunda vinda, muitas vezes sofredor, vencedor, apresentado junto na mesma passagem, possivelmente no mesmo versículo. Nesta passagem parece que Daniel está a ver a segunda vinda e o fim do milênio junto. Então devemos reconhecer isto porque os profetas do Velho Testamento não profetizaram com um entendimento perfeito. Novamente, estas coisas de Deus são além das nossas capacidades, da nossa capacidade. Vou dizer, a Bíblia diz, as coisas segredas pertencem a Deus. Deus quer nos procurar estas, mas por procurar
E olhando atrás, do respeito deste plano de Deus, vamos concluir, ele é mais inteligente. Ele apresentou o plano dele e eu não consegui entender. Mas agora, olhando atrás, estou a reconhecer tudo foi feito exatamente segundo o plano dele. Deus, no fim, vai receber toda a honra e glória. Esta honra e glória pertence completamente a Ele agora também. Então devemos dar a Ele. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vou começar, como eu disse, novamente com versículo 9. A Bíblia diz: E continuei olhando até que foram postos os tronos. Isso é o fim, eu penso que fim do tempo dos gentios, que é antes do reino milenar de Cristo. Apocalipse, já limos, Apocalipse 11, versículo 15. Os reinos são entregados a Cristo. Mas eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias assentou. Que não é Cristo no trono do reino milenar dele. Parece ser Cristo no trono eterno dele, que vai ser realizado depois do milênio. Ele vai entregar tudo a Deus Pai. E Deus vai ser nele também. Eles vão operar de uma forma parece diferente naquela altura. Mas com estas distinções, Cristo, ele é homem para sempre. Com este corpo ressuscitado. É corpo eterno, não é? É interessante, mas uma parte de Deus. Então, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Novamente, parece não o trono de Davi, depois do reino milenar 10. Um rio de fogo manava, mas por ser milênio, é uma figura disto, então cuidado. Um rio de fogo manava e saia de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vou dizer com certeza ligado com o julgamento do grande trono branco no fim do reino milenar de Cristo. Versículo 11. Então estive olhando para causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal, a besta, foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Ok, guarda este. Vamos falar um pouco sobre este. 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então, por entender profecia que já falamos, por exemplo, no livro de Apocalipse, vai reconhecer muitas coisas que parecem ser ligadas, de fato, com a segunda vinda de Cristo. Jesus voltando nas nuvens, vamos achar mais também com 13 e 14, mas ainda não chegamos. Mas também com o fim do reino milenar, este julgamento do grande trono branco. Achamos estes juntos aqui então. Mas vou começar aqui com o versículo 10. A Bíblia diz: um rio de fogo manava e saia de diante dele. Então, no fim, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, mas isso parece ser o Senhor na glória dele. Vamos ler o Apocalipse capítulo 20, que é a pequena palavra sobre este julgamento do grande trono branco, que não é julgamento do crente,
não em julgamento, vou dizer, dos países na segunda vinda, nem da besta, nem do profeta falsa, mas o diabo é julgado no fim aqui. Mas antes disto, como a segunda vinda, antes do reino milenar, Jesus vai julgar este anticristo, a besta, vou dizer a besta, pode ser pelo menos anticristo, mas chamado besta também. Mas também este profeta falso. Na segunda vinda, eles são julgados. Então, mas este rio de fogo, também os livros sendo abertos, é ligado com depois do milênio. Este Apocalipse 20, vamos ler versículo 11 a 15. A Bíblia diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para elas. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Tem nome escrito lá. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ok, grande julgamento, mas que acontece depois do reino milenar. Então, eu escrevi algumas palavras. No versículo 10, há mais pessoas não salvas do que salvas. Eu quero citar a Bíblia King James, que é pouco diferente da ACF neste aspecto. A Bíblia King James diz: milhares ministravam a ele e 10.000 vezes estavam diante dele. Então, poucos ministrando, outros diante dele. Mas então milhares de ministros e 10.000 vezes para serem julgados para esse pequeno grupo que estava com Cristo neste julgamento. Mas há outro grande grupo sendo julgado, estes perdidos, vou dizer. Aqueles ministrados são os crentes da igreja. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, vou ler versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, vamos participar neste julgamento com Cristo. Devemos procurar agora julgar com juízo certo. Juízo que é honesto, sincero, cheio de compaixão, mas também justiça. Julgando o mal, mas salvando ou defendendo a verdade. Mas, no fim, o nosso julgamento deve ser segundo a palavra de Deus. É isto. Vamos ler Joel capítulo 12. Joel capítulo 12 é uma passagem meus favoritas da Bíblia. Vamos ler 47 e 48. 47 é Jesus falando na primeira vinda. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Jesus não julgando como a primeira vinda. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48. Quem me rejeitar a mim,
e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Vou dizer no fim do último dia, dia como 1000 anos, no fim daquela reino milenar, vai ser julgamento, mas segundo esta palavra que ele julgou, outro julgamento. Tribunal de Cristo para crentes antes da segunda vinda, julgamento dos países com a segunda vinda, mas também julgamento de Israel durante a tribulação. Estes julgamentos são vários, mas sempre julgamentos com justiça, segundo a palavra. Então, dependendo totalmente, os santos julgarão o mundo e também os anjos. Livros abertos, como os perdidos, suspendidos de nada aqui. Penso que este mundo vai ser, pode ser tirado de uma forma, elas vão ser nos ares diante do trono. Pensa sobre esta ideia de humildade diante de Deus. Mas que está suspendido de nada diante daquele grande trono para ser julgado. É melhor julgar a minha vida como crente agora. Ok. Mas dependendo totalmente dele para sustentá-los. Então, Daniel capítulo 7, versículo 11. Vamos voltar. Daniel capítulo 7, versículo 11 diz: Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Chifre, novamente. Mas já limos sobre este em Daniel capítulo 8. Capítulo 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, ou abaixados pelo menos, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas, vou dizer blasfêmias. Mais é escrito dele, neste mesmo capítulo, versículo 23 e 24, a Bíblia diz: Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Isso é este pequeno chifre, referido no versículo 8, também novamente aqui em versículo 11. Então, ele tem outros nomes, mas este é o anticristo. Vou dizer, chamado anticristo, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Também Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Ele é chamado a besta. Não somente isto, mas assírios, não país Assíria, mas assiriano ou assírio, mas vou dar referências que há diferença entre Virzal ACF e Bíblia King James, pequena diferença, mas Assíria ou sírios, mas Isaías 10, versículos 5 e 6, também Isaías 14, versículo 24 e 25. Vou dizer desta forma, historicamente, o diabo operou através destes países, aqui também Babilônia, mas também outros, mas segundo a vontade de Deus, abaixo da permissão de Deus, para cumprir o plano dele. Então, mas algumas vezes nas escrituras, este assírio, ou assíria, eu quero dizer assiriano, mas não estou a achar esta palavra para descrever pessoa de Assíria, não estou a achar esta expressão nestas Bíblias. Então, fique comigo, mas está a entender o que estou a dizer. Uma pessoa, lembra-te, falamos sobre chifres, pode representar reinos, pode representar reis.
E também sabemos que este anticristo vai ser uma pessoa. Este homem do pecado vai morrer ressuscitado como filho da perdição. Mas aqui, ligado com o país de Assíria, mas também rei de Babilônia. Isaías 14, versículo 4. Também rei feroz de semblante. Este Daniel, capítulo 8, versículo 23. Parece que vai ser muito poderoso entre o mundo. Mas também príncipe que há de vir. Vamos ler Daniel 9, porque achamos anticristo também Jesus neste versículo. 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, Jesus. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir é outro povo. É povo romano. Eu penso que romano neste contexto. Mas ele foi cortado. Mas o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será como a inundação. Roma destruiu este templo depois da morte de Cristo. Por ser 70 DC. Mas também eles vão tentar com a segunda vinda de Cristo. E até ao fim, segunda vinda, haverá guerra. Está determinado as soluções. Então, mas príncipe que há de vir neste versículo é este anticristo. É outro nome dele. Rei que fará conforme a sua vontade. Daniel capítulo 11, versículo 36. Homem do pecado. Já falamos sobre isto, mas antes de morrer também filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Mas também chamado o iníquo, naquele mesmo capítulo, versículo 8. Então, homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. Vários nomes do anticristo. Então, este versículo 11 diz, estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Ok, este besta é chamado animal aqui. Daniel usa animal, este Apocalipse usa bestas. Eu não sei por quê. Por ser com a língua hebraica, a língua grega, mas segundo as tradutoras. Mas eu gosto da Bíblia inglesa, que usa a mesma palavra, é mais fácil para achar referências cruzadas desta forma. Mas estas bestas são países, mas como já falei, é possível ser rei ou líder também. Parece ser homem aqui porque achamos corpo, o seu corpo desfeito. Então, é também possível que Daniel está a ver o diabo e a besta juntos, que como eu disse, parece ele não está a reconhecer este reino milenar entre estes eventos da segunda vinda e julgamento do grande trono branco. Então, mas é provável que este fogo, aqui neste versículo, é ligado com a besta sendo lançado no lago de fogo em Apocalipse 19, que é a segunda vinda. Vamos ler Apocalipse 19. Apocalipse 19, desculpe, e vou ler versículo 20. A Bíblia diz, e a besta foi presa, e com ela, o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Mas isso é antes do julgamento, antes do reino milenar, antes do julgamento do grande trono branco, em que Satanás mesmo é julgado. Então, ele está a queimar 1000 anos
antes de Satanás ser julgado, mas depois do reino milenar. Então, este fogo, mas esteve olhado o seu corpo desfeito, tendo o corpo e entregue para ser queimado, parece ser como homem, mas sendo queimado, que combina melhor com este Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que vai ser realizado com este julgamento dos países, das nações, como a segunda vinda de Jesus. Então, mas parece também Daniel está a ver ambos juntos. Então, vou ler este versículo 11, novamente, Daniel capítulo 7, e vou continuar com Daniel capítulo 12. Capítulo 7, versículo 12. Peço desculpas, paciência comigo, por favor. 11. Então, esteve olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, esteve olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, também parece ser ligado como segunda vinda. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então, até certo espaço de tempo, mas aqui os animais são como estes reinos. Os gentios perdem o poder deles como a segunda vinda, como já falei, Apocalipse 11, versículo 15. Mas este certo espaço de tempo parece ser ligado com esta última rebelião. É complicado imaginar isto, mas por reconhecer que Daniel parece está a ver tudo juntos, não é além destas possibilidades imaginar isto. Então, mas vamos ler, eu vou mostrar esta última rebelião do diabo, mas no fim do reino milenar. Apocalipse 20 novamente. Apocalipse capítulo 20, e esta vez vou ler versículos 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, não do lago de fogo, onde está a besta e este falso profeta, profeta falso. Mas Satanás será solto de sua prisão, versículo 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Vou continuar, versículo 9 e 10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo. Agora, depois do milênio, e em enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite será atormentado para todo o sempre. Então, vou dizer complicado, sem considerar o facto que Daniel podia reconhecer estes eventos juntos, sem espaço de 1000 anos. Parece ser como isto, através todo desta passagem, mas também com versículo 13 e 14. Então, vamos voltar a Daniel, capítulo 7, e vamos ler este 13 e 14. Esta Bíblia é maravilhosa. Mas vamos ler versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, novamente durante a noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem. Outra expressão aqui, não ancião de dias, mas filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. É um pouco complicado, hein? E o fizeram chegar até ele. 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino
para que todos os povos, nações e línguas o serviçam. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ok, chegamos a assuntos complicados na Bíblia. Muitos vão acabar, parar. A Bíblia tem erros. Mas Deus coloca coisas complicadas nesta palavra para a pessoa que tem desejo achar a verdade e vai procurar mais entendimento. Não mudando a palavra. Outros vão mudar a palavra. Cuidado com isto. Mas neste versículo estava olhando nas minhas visões da noite, mas vinha nas nuvens do céu como filho de homem e dirigiu-se aos anciãos de dias. Este título, como eu mencionei, ancião de dias, novamente, que já falamos, parece não é ligado exatamente com Jesus Cristo, não, como homem não. Então, mas é pouco complicado. Vou dizer que acreditar na Trindade apresenta algumas vezes entendimento além da nossa capacidade para entender claramente. Vou mostrar-te exemplo. Vamos ler João capítulo 3. João capítulo 3, e eu quero ler versículo 13. Lembra-te, o apóstolo João, o autor, Mateus apresenta Cristo como rei dos judeus, Marcos, servo, Lucas, filho do homem, mas João apresenta Jesus Cristo como filho de Deus. Então, quando estamos a achar João escrevendo no livro, ele sempre está a falar sobre Jesus como filho de Deus. Ele não refere-se a Jesus como filho de homem. Jesus usou este título para ele próprio. Então, mas João, ele escreveu esta carta depois da morte e ascensão, a volta de Jesus para o céu, mas ele está a citar uma palavra, expressão de Jesus aqui, porque Jesus usou este título, filho do homem. Outros vão dizer, não, ele escreveu depois. Como eu disse, algumas vezes é complicado entender exatamente estes assuntos de Deus. Mas João 3, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas Jesus, por falar esta palavra aqui na terra, mas ele está a dizer, mas o Filho do Homem está no céu. Mas como outro mais inteligente, que não vai aceitar simplesmente a palavra como escrito, ele, não é possível ele estar aqui na terra e lá no céu. Por entender esta perspectiva deste mundo de um perspectivo físico, isso é bem claro. Mas Deus é maior do que nós. Eu sei, cristão recebe o Espírito Santo por receber Jesus. E ele ganha capacidade de entender assuntos espirituais mais do que a pessoa que não tem Cristo. Mas não é uma garantia. Então, Jesus falou, dizendo, mas espiritual, ele estava aqui na terra, mas lá no céu. Marco, é impossível. Mas muitos ensinam, testemunhou, eles ensinam. Que não, Marco, João estava a escrever isto depois. Mas vamos ler Efésios capítulo 2. Hein? Também Efésios capítulo 2 diz quase o mesmo. Hein? Mas Efésios capítulo 2 falando do respeito de crentes. Deus é mais complicado do que o homem perceber completamente. Então, Efésios 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, crentes, já salvos, que estão aqui, Paulo escreveu isto aqui na terra, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a Bíblia está a dizer, eu
Estou lá em Cristo, mas estou aqui. Marco, é impossível. Sim, por perspectiva de homem, é impossível. Mas com o entendimento de Deus, confiando mais nesta trindade, pessoas vão negar, não, Deus é além da nossa capacidade de entender como homem físico. Cuidado! Tu não és a inteligência superior deste mundo. A inteligência superior deste mundo é Deus. E somos salvos pela loucura da pregação. Achamos coisas que são além da nossa capacidade. Vamos ler Apocalipse capítulo 5. Mas como é possível, Marco? Deus é Deus. Apocalipse capítulo 5, vou ler versículos 5 a 7. A Bíblia diz: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leal da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Leal da tribo de Judá, Jesus. Mas versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e são os 7 espíritos de Deus enviaram a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Mas como é possível, Marco? É leal, sim. Mas cordeiro também. Então, cuidado. Simplesmente estou a tentar mostrar. Daniel, escrevendo estes livros, foi muito possível ver a segunda vinda e o fim do reino milenar, este julgamento do grande trono branco. Foi muito possível ver aqueles eventos juntos, mas Deus tem plano dele. Então, como homem, é necessário me procurar e ler esta Bíblia com este entendimento, este perspectiva. Este cordeiro, tirando o livro da mão daquele assentado no trono, ok? Que parece ser também Jesus. O contexto de versículo 9 é novamente a segunda vinda. Ok, esta segunda vinda vendo este filho do homem, mas vindo nas nuvens. Mas dirigiu-se ao ancião de dias. Versículo 14, vamos voltar, Daniel capítulo 7. Então, Daniel capítulo 7, novamente, versículo 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o serviçam. Então, mas, novamente, é ligado com segunda vinda. Parece os reinos são entregados a Cristo. Sabemos isto de Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Já lemos. Mas não somente isto. Lembra-te esta expressão do fim. Mas esta expressão, o fim, é ligado com a segunda vinda, também milênio. Depende do contexto, pode ser ambos juntos. Parece pouco complicado em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler aquele capítulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Mas depois virá o fim. Ok, o fim ligado com a segunda vinda, mas também o reino milenar de Cristo. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus. Mas isso é Jesus entregando tudo a Deus Pai, que vai ser realizado no fim do milênio. Então, novamente, Daniel parece estar a ver a segunda vinda e este fim do reino milenar, também grande trono branco, julgamento, parece ele estar a ver tudo juntos. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 25. Porque convém que reine
aqui na terra, 1000 anos, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, mas no fim do milênio, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, que é depois do milênio. Está a ver? Então, pessoas vão morrer durante o milênio, mas não depois. Vai ser grande dia, quando morte é derrubado. Mas, depois do milênio, vamos ler Filipenses, este grande trono branco, julgamento, Filipenses capítulo 2. E vou ler versículo 10 e 11. Vai ser realizado depois do milênio, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Mas, vou ler versículo 9. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Quando Jesus voltou, mas a Bíblia, a Deus Pai, ele voltou, a Bíblia diz, acima de todos os céus. Ele é acima de tudo, ele é cabeça, ele tem preeminência, e vou dizer, ele merece preeminência. Ele deve ser exaltado, eu devo ser baixo, colocando ele em primeiro lugar. Ele merece esta preeminência. Mas, 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Se ainda não tomou Jesus como teu Salvador, deve dobrar o teu joelho agora. Deve confessar agora, com a tua língua, saindo do coração, Jesus, eu quero te como meu Senhor, estou a confiar em ti. É simples, mas é o que ele requer para dar a vida eterna. E todos vão fazer isto, mas é melhor fazer isto agora antes de entrar a eternidade. Muitos estão a andar em perigo pensando, amanhã vou pensar mais sobre isto. Não, o tempo para tomar esta decisão é agora mesmo. Ok, o Pai vai deixar tudo no mão do Filho para sempre depois disto. Vamos ler Isaías, capítulo 9. Novamente, é complicado entender exatamente este Deus. Vou ler versículos 6 e 7. Porque o menino nos nasceu. Menino, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus Forte, também Pai, este menino. Marco, parece muito complicado entender, sim, é além da nossa capacidade. O que eu vou fazer? Eu vou acreditar na palavra. Amém? Versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Então Jesus entregando a Deus Pai, mas ele confiando no Filho dele para reinar sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, para sempre. Então, o reino dele é para sempre. Vamos examinar algumas coisas. Gênesis capítulo 1. Quero mostrar-te a pequena benção. Hein? Gênesis capítulo 1. Vou começar com o versículo 5. A Bíblia diz: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Versículo 8. O fim foi a tarde e a manhã o dia segundo. Desculpa. Versículo 13, também no fim, todo o versículo. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã o dia quinto.
Então, por chegar ao fim deste capítulo 1, versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Tarde e manhã, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ok. Mas, então vamos entrar este sétimo dia, capítulo 2, que foi feito desta forma em figura. Lembra-te, nos nossos estudos, um dia como mil anos como um dia, o programa da história de homem é criação até segunda vinda, com este último dia, mil anos reino de Cristo. Então, depois deste mil anos reino de Cristo, vamos entrar em eternidade. Está a ver? Parece alguma coisa vai continuar aqui, pode ser nova terra, também novo céu e novo Jerusalém. Pode ser novo céu já e Jerusalém. Mas, Gênesis capítulo 2, vou começar com o versículo 1. Assim os céus e a terra e todos o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, estas são as origens dos céus e a terra. Mas nada é dito sobre tarde e manhã no sétimo dia. Porque aquele dia não tem fim. Aquele dia entra eternidade. Então, como eu disse, não tem fim. O reino milenar torna-se reino eterno no fim e não tem fim. É o significado da expressão, o seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino tal que não será destruído. Daniel capítulo 7, este versículo 14. Novamente, parece que Daniel está a ver estes eventos da tribulação e o fim juntos, sem reconhecer 1000 anos entre estes dois eventos. Mas vamos ler também Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E esta oração do Senhor, vou dizer realmente para crente, oração do Senhor é Joel capítulo 17, que é a última oração de Jesus. Mas também, doutrinalmente, a oração de Mateus 6 é para Israel. Mas devocionalmente sim, para todos. Mas vamos ler este Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Então, este reino é para sempre, é reino eterno. Daniel, vindo coisas, mas o que eu quero te entender muito melhor, é complicado entender estes assuntos de profecia algumas vezes, mas sempre devemos reconhecer Deus é o autor do livro. Ele pode ver estes eventos juntos, ele pode combinar sem reconhecer o espaço dentro. Se ele quer, ele pode colocar profecia do segundo evento antes da profecia do primeiro evento. Isso depende dele. Mas vamos confiar nele. Estes reinos dos gentios que estamos a estudar neste Daniel capítulo 7 tem fim. E com este fim, Jesus vai voltar e ele vai reinar. Vai ser um reino maravilhoso e no fim vamos entrar em eternidade. Vamos reinar com ele aqui na terra durante aquele 1000 anos de reino, sendo uma parte da igreja, a esposa dele. Depois, este lua de mel, 1000 anos de reino, vamos para cima, para nossa nova habitação, nova Jerusalém, para habitar com Jesus. A árvore de vida estará lá, outras coisas, hein? Vai ser dia maravilhoso, glorioso. Espero que já tenha Cristo.
Vamos falar mais sobre estes assuntos como a nossa próxima vez. Até cada vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.